Olá, estamos abrindo o debate sobre mediação e conciliação aqui na ESA, Escola Superior da Advocacia da OAB Seccional São Paulo. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Regina Ribeiro, sou advogada, conciliadora e mediadora no Tribunal de Justiça de São Paulo e professora em métodos alternativos de solução de conflitos, entre eles mediação e conciliação. Gostaria de agradecer à ESA, na presença da professora Ana Vieira e toda a sua equipe, em especial a Roselene Scalabrini, e dizer que essas matérias são abordadas na revista científica virtual da ESA, que está no site da ESA São Paulo, a que vocês poderão consultar. Queria agradecer a presença dos nossos debatedores aqui, todos professores dos cursos de capacitação de conciliadores e mediadores da ESA São Paulo. Apresentando-os, e começo pela desembargadora doutora Maria Cristina Zucchi. Doutora Maria Cristina Zucchi é uma entusiasta da matéria. Ela é coordenadora dos cursos da ESA de capacitação de conciliadores e mediadores. Foi membro do núcleo de soluções de conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo e professora na matéria. Obrigada, doutora Cristina. Doutor Ricardo Pereira Júnior é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, também professor em métodos alternativos de solução de conflitos. Ele é membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de São Paulo, primeira instância. Obrigada, doutor Ricardo. E a doutora Eunice Conceição Leite, doutora Eunice, professora na matéria. Ela é diretora do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, em segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, que agradeço a sua presença também, doutora Eunice. E doutora Roberta Heinemann de Souza Aranha, professora. Ela é advogada e bacharel em psicologia. E a doutora Roberta faz parte de uma abordagem interdisciplinar hoje aqui conosco. Gostaria, então, de agradecer a todos e começar pedindo para a doutora Maria Cristina Zucchi abordar o tema dificuldade de inserção dos métodos alternativos de soluções de conflitos na cultura litigiosa brasileira. Muito obrigada, Regina. Estou muito honrada de estar aqui com vocês todos, meus queridos amigos, companheiros nos estudos e no desenvolvimento dos meios alternativos de solução de conflito. E um agradecimento muito carinhoso para a Escola Superior da Advocacia, aqui da OAB, seção de São Paulo, com toda essa lucidez e com todo esse dinamismo com que tem viabilizado o desenvolvimento da prática e do estudo dos meios alternativos de solução de conflitos. Na verdade, nós estamos falando da inserção de uma mudança muito grande numa cultura litigiosa como a nossa, aqui no Brasil, de um modo geral. Infelizmente, estamos diante de um quadro em que predominam a violência, em que predominam o individualismo, em que predomina muito egocentrismo e em que a lei do Gerson vem a caracterizar a nossa sociedade. O próprio Gerson já se manifestou no sentido de estar arrependido de ter inserido essa postura ética do brasileiro, dizendo que é necessário sempre tirar vantagem em tudo, certo? E com base nesta afirmação, ao fazer a propaganda de um cigarro há vários anos atrás na televisão, ele, como então jogador famoso de futebol, ele acabou inserindo o que ficou popularmente conhecido como Lei de Gerson. E nessa cultura de extrema litigiosidade, em que o brasileiro se sente na obrigação de tirar proveito de todas as situações que vivencia e se volta de uma forma muito contumaz a uma exacerbação dessa postura de aproveitamento e de resultados sempre abusivos, então nós temos pensar na inserção de meios alternativos de solução de conflito
acaba soando assim muito distante, muito utópico e muito audacioso demais. Mas, na verdade, é nessa dificuldade que reside a prova da nossa efetiva vontade de inserir o que nós entendemos que vem a ser a solução para toda essa litigiosidade na sociedade brasileira. Os meios alternativos de solução de conflito, assim se chamam por tratar-se de uma alternatividade à solução judicial, que é tradicionalmente inserida nos nossos costumes, no nosso costume jurídico principalmente. Aqui no Brasil, normalmente, as partes entrando em litígio, em discussão, em controvérsia, elas acabam levando, até por força do predomínio de um princípio constitucional, do livre acesso ao judiciário, acaba levando, então, a solução do conflito para o Poder Judiciário. Evidentemente, num contexto litigioso como o que comentamos há pouco, acrescido a necessidade de litígio que acaba ocorrendo de uma forma incontrolável e exacerbada, isso leva inexoravelmente ao abarrotamento do judiciário, que está com um acervo inadmissível, desumano mesmo, e sem condições técnicas e humanas de atendimento como se deveria. E o bom é que o judiciário contém membros de uma força maravilhosa, que não se abatem diante dessa dificuldade e que tentam enfrentar esse desafio de volume exacerbado da forma melhor possível. Mas não está certo que assim seja. A sociedade precisava conscientizar-se das consequências a que a litigiosidade a tem levado, para que dessa forma ela pudesse também cooperar e conscientizar-se de que há outras formas alternativas, portanto, que poderiam ser adotadas não só pela própria população, como também pelo próprio Poder Judiciário. E essas formas, uma vez adotadas, levariam a soluções inegavelmente melhores, mais judiciosas, mais no sentido de realização mais bem feita ou melhor feita da justiça propriamente, não se restringindo à mera aplicabilidade do texto legal aos fatos concretos, mas sim examinando melhor todas as circunstâncias fáticas desses fatos concretos e dando a eles a solução melhor que eles mesmos mereçam. Então, na verdade, nós estamos aqui com uma dificuldade muito grande de fazer com que a sociedade se conscientize dessa vantagem e da conveniência e da necessidade de adotar esses meios alternativos para resolver os seus conflitos. E principalmente enxergando, visualizando que essa adoção dos meios consensuais, alternativos de conflito, de solução de conflitos, caracterizariam, na verdade, a pacificação social, porque a sua utilização e o seu benefício levaria necessariamente a um estado de coesão social que só nos traria maiores tranquilidades e que efetivamente nos ajudaria a combater tantos malefícios que hoje nós enfrentamos aparentemente de forma incontornável. Então, na verdade, nós estamos lutando e eu nos coloco na posição de verdadeiros semeadores desta política de pacificação que tem sido adotada inclusive pelo Estado brasileiro e também por entidades e instituições públicas nele estabelecidas e numa busca incessante de conseguir um apaziguamento social com soluções melhores e que redundem não no afastamento, mas sim na aproximação das partes depois da solução. E, portanto, é um desafio. Eu vejo isso de uma forma preocupante, porém, com o sentido de arregaçar as mangas, enfrentarmos esse estado que não deveria perdurar, que deveria ser superado para que nós conseguíssemos, então, um estágio bem melhor no todo o nosso ambiente social. Obrigada, doutora Cristina. Doutor Ricardo, o senhor teria algum comentário? Gostaria de fazer um comentário a respeito?
O microfone. Obrigada. Gostaria, sim. Eu acho que é muito bem-vinda, finalmente, essa mudança de atitude, justamente pelo seguinte fato. No final das contas, se nós investirmos no mesmo método de trabalho no judiciário, nós vamos reproduzir a situação atual existente. Temos aí 40 milhões de processos no estado de São Paulo, se formos juntar as justiças estaduais, a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Nós temos, basicamente, muito mais do que um processo para cada cidadão, uma vez que as duas partes acabam litigando em conjunto. E, efetivamente, manter-se as coisas nesse estado vai se levar a mais do mesmo. Mais processos, mais insatisfação com a justiça e impõe-se aí justamente uma necessidade de mudança de foco para que nós redirecionemos as energias do judiciário para uma forma mais adequada para a solução de conflitos. Tradicionalmente, isso é um problema das sociedades modernas em geral. Existe um excesso de colocação de legislação que é uma tendência mundial. Assim, na França, por exemplo, já levantaram aí por volta da existência de 9.500 leis, sem contar os decretos. Então, nós temos um número excessivo de leis que são geradas justamente em decorrência da sofisticação das relações econômicas, das relações científicas entre as pessoas. Então, o legislador ele corre atrás da evolução social colocando leis. Ocorre que a cada dia que passa, com a especialização das ciências, existe também a especialização do trabalho do legislador. E essa especialização do trabalho do legislador gera colidência de focos. Muitas vezes nós temos, por exemplo, um foco de interesse na medicina que colide, por exemplo, com um foco de interesse na área ética, por exemplo. Como isso vai se resolver? Constantemente essas normas que são colocadas pelos especialistas, elas cada vez mais elas perdem coerência. E para que essas normas consigam ter coerência dentro do sistema jurídico, mais uma vez, reclama-se o quê? A atuação de judiciário. Essas normas criam direitos subjetivos conflitantes que reclamam a intervenção do juiz. Ora, nesse quadro de caos normativo, cada vez mais, no meu ponto de vista, é necessário que a gente busque outras alternativas dentro da ética que não exijam necessariamente a intervenção do Poder Judiciário para que se manifeste a respeito daquele problema. Principalmente por quê? Porque hoje, e mais uma das características da sociedade moderna, exige-se cada vez mais velocidade na hora da decisão judicial. A velocidade é uma das componentes de justiça segundo o sistema, o entendimento do processo moderno. Tanto que nós tivemos aí, algum tempo atrás, uma reforma que versou a respeito das tutelas de urgência. Bom, o que nós temos aqui é a possibilidade da gente buscar, através da educação, da conscientização, do convite às partes a uma abertura, o contato pessoal, a desburocratização do litígio para colocar a personalização desse litígio, vê-se que ali não existe uma relação de troca de papéis ou de invocação da norma ao fato, mas principalmente existe uma relação interpessoal que vem permeada através do direito, relação essa que está criando algum tipo de distúrbio, desavença social e que precisa de algum tipo de intervenção. Como a doutora Zucchi muito bem colocou, muitas vezes o processo ele não é suficiente para alcançar esse litígio. Muitas vezes o litígio social não corresponde ao litígio jurídico. E a sentença do juiz somente consegue resolver o litígio jurídico. Muitas vezes esse litígio social perdura e continua a gerar aí uma sensação de injustiça. Através do movimento de conciliação e mediação, nós conseguimos ir ao fundo do litígio social. Nós conscientizamos as partes a respeito da necessidade, não mais de uma decisão que diga qual tem direito ou qual não tem, mas, na realidade, se conscientizar a respeito da necessidade da convivência de direitos, porque ambas as partes têm direitos e nós simplesmente precisamos apurar o limite entre eles.
Isso poderá ser feito através desse trabalho de mediação e conciliação. Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor entende isso até como uma mudança cultural, está correto? Perfeitamente, é uma mudança cultural. Partindo isso de um juiz e de uma desembargadora, eu acho, minha opinião, é importantíssimo, não menosprezando os outros, mas nós estamos falando da conciliação e da mediação no judiciário, né? Principalmente nos atendo aqui em São Paulo. É só isso ou mais alguma coisa? O ponto que eu tinha para reforçar, assim, para assinar embaixo da manifestação da doutora Azuki é exatamente esse. Tá. Realmente, hoje, a gente presencia uma mudança de paradigma. A regra deveria ser a reconstrução da convivência das pessoas e não tanto buscar a simples aplicação da lei ao fato concreto. Esse é um vício, na realidade, que nós profissionais do direito acabamos por adotar por força do tecnicismo jurídico que a faculdade nos coloca, mas que, se nós formos pensar lá no tempo do direito romano, o que se buscava era o quê? Justamente a convivência entre as pessoas dentro da polis, dentro da cidade. Então, é um movimento político, mas na política antiga, a política do bom sentido de engendrar justamente a convivência e o respeito mútuo dentro da sociedade. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Eunice, gostaria de ouvir a sua opinião. É tão bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à ESA pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um tema que já não é tão novo assim, mas que exige muita mudança de comportamento das pessoas, a mudança cultural, que já foi muito bem dita aqui pelos magistrados. Mas o que eu acho bom de tudo isso é nós estarmos aqui num espaço, na Casa dos Advogados, né? Nós estamos na Escola dos Advogados, no caso Superior da Advocacia, tratando de tema que até bem pouco tempo era revolucionário, né, em termos de colocar mediação e conciliação dentro do Tribunal de Justiça. Eu diria que esse desafio que a doutora Maria Cristina Azuki diz que é um desafio para todos nós, né, que de uma forma ou de outra atuamos no Poder Judiciário e estamos tentando trabalhar para essa mudança, o que nos dá força para enfrentar esse desafio é justamente esse ideal de que as pessoas realmente encontrem a pacificação e de que, em outras palavras, o doutor Ricardo disse, aquela responsabilidade pela resolução do conflito, de uma forma que as pessoas resolvam seus conflitos sem destruírem as relações entre elas, né? E à medida que as pessoas, de acordo com a nossa cultura litigiosa, entregam ao Poder Judiciário a função de resolver os seus conflitos, muitas vezes essas pessoas se sentem meio que não responsáveis mais por aquele caso. Elas entregaram o conflito na mão do magistrado, é ele quem vai resolver a questão. Então, o trabalho de todos que estão nessa rede voltada para a mediação e para a conciliação é justamente em torno dessa mudança cultural, né? Nós sentimos na prática, e mais para frente eu vou falar sobre isso, como as pessoas precisam, como o jurisdicionado que tem um processo e é chamado para uma sessão conciliatória, como ele vem com o paradigma da solução adversarial e quanto é necessário o trabalho dos conciliadores, e aqui eu colocaria uma ênfase no trabalho do conciliador e mediador nessa fase de educar, de transformar as pessoas, né? Porque as pessoas chegam ao Poder Judiciário com o paradigma que predomina, que é o paradigma da solução adversarial, ou seja, entregar a solução para o Estado. Quando ela chega à sessão conciliatória, o primeiro contato é com o conciliador e mediador. Então, eu diria que os conciliadores e mediadores hoje, eles estão sendo desbravadores, eles estão sendo bandeirantes no sentido de que eles precisam, antes de começarem a colocar as suas técnicas, a utilizarem as suas técnicas de mediação, de persuasão, eles precisam abrir caminho. Eles precisam criar um vínculo de comunicação com essas partes que até ontem só acreditavam na solução dada pelo juiz. Então, essa primeira fase talvez seja mais difícil para os conciliadores e mediadores hoje. É criar esse canal de comunicação, criar na sessão conciliatória um ambiente propício para que ele possa, sim, aí executar
praticar aquilo que ele aprendeu no curso de capacitação. Obrigada. E, inclusive, eu tenho até gostaria de acrescentar, como a senhora mesmo salientou, essa responsabilização, esse empoderamento das partes na conciliação e na mediação fazem parte dessa mudança cultural, porque elas participam de uma construção, né, de um resultado, ao invés desse resultado vir a ser imposto a elas através da nossa sentença adjudicada. É uma mudança cultural, doutora Cristina, a senhora tem razão, é um desafio, mas todos nós vamos chegar lá, vamos conseguir essa mudança. Doutora Roberta, o que a senhora tem a comentar? Então, por favor. Eu queria agradecer também a ESA, a oportunidade de estar aqui reunida, né, falando sobre esse tema da mediação, que para mim é apaixonante. E a gente fala da responsabilidade, né, essa palavra ela é fundamental nesse momento. E também a gente fala da quantidade excessiva de processos, de litígios, de conflitos. E quando a gente fala de excesso, a gente está falando de uma situação insustentável, né? Caótica, como o nosso mundo hoje vive, né? Eu acho que esse é o tema que a gente precisa parar e repensar. Bom, o que está fazendo com que esse sistema, né, fique dessa forma, caótico, paralisado, né, onde as pessoas, as gerações de hoje, né, estão aqui colhendo o que vem das gerações passadas, porque esses conflitos não são de agora. Esses que estão aí travando os nossos fóruns, são conflitos que aconteceram lá atrás. Então, como nós, seres humanos, tratamos as nossas questões, as nossas relações humanas, né? Então, a gente vai deixar esse lixo, né, para as gerações futuras. Como nós podemos resolver e reciclar isso? E trabalhar isso de uma outra forma, né? Então, nós não podemos ver... Então, não adianta dizer, vamos abrir mais fóruns, não tem... Nós temos um fórum enorme... São Paulo, nós temos o maior número de juízes aí, né, desembargadores e toda uma equipe trabalhando. E quanto mais fórum se abre, mais conflitos se tem. Essa pesquisa já foi feita. Não adianta você abrir outro fórum, colocar outro juiz, porque nós vamos ter mais conflito ainda. Então, quando a gente fala que é cultural, é porque as pessoas entendem, como a doutora Eunice falou, a doutora Cristina, que quando eu estou envolvida num conflito, alguém tem que resolver para mim. E o pior, eu penso assim, bom, não fui eu que causei o conflito, foi o outro. Então, assim, enquanto a gente pensar que o conflito está fora de mim, que a solução está fora de mim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós estamos num momento em que nós temos que começar a nos responsabilizar por todas as questões e como nós nos relacionamos com o outro. E a mediação e a conciliação, ela traz a possibilidade de você rever o conflito, de você atualizar aquela questão, vivenciá-la novamente naquele momento onde você está ali conversando com as partes, você está revendo aquela situação fática num outro momento, para você poder tentar, junto com a outra pessoa, encontrar uma solução para aquele conflito que você mesmo causou. Então, nesse sentido, você tem a possibilidade de refazer vínculos, de recriar situações novas, né, na sua própria vida e encontrar uma justiça dentro alguma coisa que você se sinta justiçado ali naquele momento, mas também sem que o outro também se sinta um pouco assim, porque não adianta nada você sair vencedor olhando para o outro e falar, tá vendo, eu ganhei. Que tipo de relação você quer continuar tendo e quer que seu filho tenha lá na frente com as outras pessoas, se você pensa só em você e não pensa no outro? Então, nós estamos num mundo agora onde nós temos que praticar as teorias, né? Nós estamos vindo de um mundo onde nós conhecemos muitas coisas. O conhecimento, ele foi aí durante 2000 anos aí, né,
onde nós mais nos debruçamos. Conhecer, 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 conhecer. Só que agora, a partir de 2012, né, para frente, nós temos que praticar o conhecimento. Sem medo, né, doutora Sem Roberta? medo. Porque o medo, o que Sem é? o medo da mudança. O medo, o que é? O medo, você só tem medo daquilo que você conhece. Porque você tem medo de sair na rua porque você sabe que você pode ser assaltado. Mas você pode sair na rua e não ser assaltado. E isso você não sabe, você não conhece. Você não foi na rua daqui a 5 minutos. Você esteve na rua 5 minutos atrás. Então, assim, o medo é uma coisa que a gente cria também. E vem do conhecimento. Então, a gente tem que ser mais seletivo com os pensamentos, com as atitudes, com as ações, né? E é nesse sentido que eu gostaria de contribuir, para a gente pensar um pouco mais como mudar essa situação, nos responsabilizando, né? Para que essa situação fique um pouco mais sustentável, que essa justiça realmente ela funcione, né? Que ela se mantenha. É isso. Obrigada, doutora Roberta. Doutora Roberta com essa visão interdisciplinar. E agora eu gostaria de passar a palavra ao doutor Ricardo. Doutor Ricardo, o senhor fala sobre o judiciário e os novos métodos de solução de conflitos na sua matéria da revista científica virtual da ESA que está sendo lançada hoje. Gostaria que o senhor abordasse, por gentileza, esse tema e também, se pudesse, falasse um pouco sobre essa negociação aberta e flexível que o senhor relata na sua explanação. Obrigada. Bom, também agradeço aqui a oportunidade da ESA abrir não somente a divulgação aqui através dos debates a respeito dessas novas ideias, mas também, e inclusive, através aí dessa publicação, em que nós poderemos utilizar para fins de divulgação desse novo ideal, que é a busca aí de uma sociedade mais conciliatória. Bom, o ponto aí principal é que, no final das contas, como se viu, efetivamente a coisa continuar do jeito que está, não havia como. E o Conselho Nacional de Justiça tomou a si a responsabilidade de regulamentar o movimento da conciliação após diversas iniciativas bem-sucedidas pelo país inteiro, inclusive aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele passou a sistematizar como essa conciliação deveria ser feita. E editou aí a Resolução 125, que acabou sendo implementada aqui no estado de São Paulo. À época, a doutora Zucchi estava à frente do núcleo, né, dentre outros colegas, né, e fui agraciado com a honra de ser o juiz coordenador do centro. Então, eu estou à frente aí de uma experiência bastante interessante, do meu ponto de vista, né, do movimento de conciliação e de mediação. Basicamente, isso flui aí de um fundamento teórico, principalmente, de algo que já foi abordado aqui, que é o artigo 5º da Constituição, que permite o acesso irrestrito a todo tipo de litígio à apreciação do judiciário. Isso, quando foi concebida a Constituição, era estudante de Direito na década de 80, né, viu-se como uma verdadeira revolução, porque o judiciário era um poder pouco acessível até então. O que nós vemos, contudo, é que desde então as portas do judiciário se escancararam e nós não tivemos ferramentas adequadas para trabalhar os litígios do judiciário. A nossa ferramenta permanece sendo aquela utilizada anteriormente à Constituição de 88, que era basicamente o processo. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos o acesso irrestrito a todo tipo de litígio. Direito material acompanhou essa evolução, vimos aí o Código de Defesa do Consumidor, as causas de direito de família, a criação da Defensoria Pública, tudo isso redundou somente em um resultado, um brutal acréscimo de processos no Poder Judiciário, sendo que o Poder Judiciário tinha, até muito pouco tempo atrás, somente uma resposta a oferecer a esses tipos de demanda todos: a sentença. Era a única porta de saída, o único produto monocordial que o Judiciário tinha a ofertar.
Ocorre que esse acesso à justiça passou a ser visto de uma outra forma. O professor Kazuo Watanabe colocou que não basta a gente ter acesso à justiça. É o que acontece hoje. As pessoas têm acesso formal à justiça, mas não conseguem o acesso material a uma decisão judicial que atenda justamente às suas necessidades. Então passou-se, o professor Kazuo coloca que, na realidade, o acesso à justiça é aquele feito da forma eficaz, adequada e tempestiva. Eficaz, vai dar resultado. A gente vai chegar a algum lugar quando a gente entra na justiça. Adequada, vai satisfazer as necessidades das partes que têm aquele litígio. Tempestiva, dentro do tempo. Vai ser feito dentro de um tempo razoável. Esse resultado vai conseguir ser alcançado dentro de um tempo razoável. É tudo que nós não temos hoje. A nossa justiça é excessivamente formal. Muitas vezes, o litígio que é apresentado ao juiz, ele não corresponde ao litígio real. E talvez esse litígio real sequer tenha resposta do direito positivo. Vamos colocar aí, por exemplo, muitas vezes uma mãe que não deixa o pai visitar a criança porque ela tem diferenças familiares com alguém próximo ao pai, por exemplo, a nova companheira ou a sogra. Não existe um dispositivo legal que resolva esse tipo de problema. A sentença, de uma forma tradicional, também não vai conseguir resolver esse tipo de problema. Nós temos o problema da tempestividade, a execução, o processo de execução é extremamente problemático. Eu trabalhei em uma vara um tempo atrás, eu tinha 2.000 processos em andamento, sendo que desses 2.000 processos, apenas 600 processos eram processos da fase de conhecimento. O restante, todos processos de execução em que se buscavam bens, nunca se achavam. Em suma, era tudo muito complicado, não tínhamos um processo eficaz que chegasse àqueles resultados. E temos o outro problema da tempestividade. O processo demora muito para chegar ao final. Mesmo que a gente consiga lidar rapidamente com o processo, ele vai ao tribunal, do tribunal tem o risco dele ir aos tribunais superiores, e depois nós temos o problema da execução, que é o segundo turno das demoras e dos recursos todos que nós temos. Então, por conta disso, entendeu-se que a metodologia de trabalho do judiciário atual era extremamente estreita, complicada, lastreada num processo formal e burocrático que não atende às expectativas das partes, que não atende os anseios dos próprios juízes e dos advogados em haver celeridade e eficácia naquilo que é pedido perante o judiciário. Por isso, então, criou-se o movimento de conciliação. Através do movimento de conciliação, a gente tem uma reforma, então, em primeiro lugar, do próprio produto judiciário. O judiciário ele pode ofertar uma atenção que antes somente seria despertada necessariamente através do processo. Era aquele velho princípio da inércia da jurisdição. O juiz fica inerte, aguarda que a parte o provoque através de uma ação para que então ele dê andamento à jurisdição. A resolução 125 ela é revolucionária justamente por conta disso. Por quê? Porque a própria parte pode invocar a proteção, o cuidado estatal, sem a necessidade de imputar uma violação jurídica à parte contrária. Normalmente, nos processos, a gente tem a prática, essa simples imputação de violação de dever jurídico à parte contrária acaba criando o início de uma espiral de conflitos que tende cada vez mais a afastar as partes de uma convivência. Ora, a partir da resolução, havendo a possibilidade da gente cuidar desse conflito sem a necessidade de imputação de culpas, mas sim através da sensibilização, através da colocação da parte na posição da parte contrária, para nós extrairmos sínteses a respeito dessas situações, esse procedimento novo permite, então, que o judiciário trabalhe fora daquele sistema tradicional de imputação de culpas, aplicação de sentenças e, por conseguinte, aplicação de uma sanção. É uma metodologia absolutamente diferente do Poder Judiciário que deve ser de sobremaneira sublinhada. Um outro ponto importante. Normalmente, quando as partes entram em juízo, elas vêm amparando-se justamente aí no parecer, na confiança dos técnicos do direito, sejam seus advogados, sejam os próprios juízes.
as partes, então, elas têm um papel secundário na solução do litígio, como bem colocou a doutora Roberta. É um grande problema porque, no final das contas, a gente não está falando aqui a respeito de medicina ou de um dentista, mas, na realidade, a gente está falando de exercício essencial à cidadania, que é justamente o exercício do direito que está sendo objeto de litígio. Esse tipo de problema, então, coloca, na prática do judiciário tradicional, coloca a pessoa como um coadjuvante do profissional legal. No movimento de conciliação, o que a gente tem é justamente o inverso. Quem é o grande artista, o foco principal das atenções é justamente a parte. O profissional legal está simplesmente ali para coadjuvar, para verificar se as pretensões que as partes pretendem alinhavar através do processo de negociação estão dentro do sistema legal. Eles vão simplesmente conferir legalidade àquele acordo que as partes pretendem traçar. No meu ponto de vista, é uma revolução copernicana que vai recolocar as partes no centro do debate convivencial do direito, tirando de lado aquele vício da legalidade que nós temos, de sempre aplicar a norma ao fato. Sim, nós vamos aplicar a norma ao fato, mas, principalmente, vamos colocar o cidadão como o centro das atenções da atuação do nosso sistema jurídico. Então, é essa a grande revolução, a grande ideia que nós temos. Podemos fazer isso com uma maior celeridade, com uma maior informalidade, justamente através aí dos sistemas de conciliação e dos sistemas de mediação. Muito obrigada, doutor Ricardo. Inclusive, salientando que dentro dessa negociação flexível que as pessoas vão ter, elas, o senhor concorda que com essas novas teorias que estão sendo colocadas, inclusive nos cursos de capacitação, teorias de Harvard, de negociação cooperativa, as pessoas aprendem, né, a conversar, a dialogar, retomam o diálogo, porque nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas não conversam mais. Qualquer coisa, elas brigam, né? As pessoas atacam, elas se defendem, mas conversar, escutar, ter uma escutativa, tentar entender o que está acontecendo e saber que o problema é mútuo, isso não ocorre normalmente. E o senhor acredita que, através dessa capacitação que vem sendo feita de conciliadores e mediadores, isso serve para a vida pessoal e vai ajudar nessa mudança cultural? Serve e com certeza vai ajudar. Hannah Arendt dizia porque as fronteiras, elas não simplesmente dividem as pessoas, mas principalmente elas colocam que, além de divisões, essas pessoas têm algo em comum, que é a própria fronteira. Todas essas pessoas que tiveram algum tipo de litígio, efetivamente, algum momento na vida tiveram algum tipo de relação pessoal. Quando as partes se divorciam, uma vez elas tiveram algum interesse em se casar. Quando existe um conflito do consumidor, algumas vezes o consumidor foi a uma determinada loja interessado em manter uma relação comercial com uma empresa em que ele confia. Então, a preocupação nossa não é tanto mais aplicar a lei a ferro e fogo até a última situação, mas, na realidade, resgatar essa situação social esgarçada para conseguir um padrão mínimo de convivência sem a necessidade da intervenção judicial. E justamente através dessa instrução na conciliação e na mediação, a gente permite que as pessoas, num primeiro momento, tenham técnicas para abertura, para abordagem do problema, para sensibilização do problema, para que depois elas coloquem os seus pontos de vista e se engajem num processo de negociação em que esses interesses que, por hora, estão esgarçados, estão diferenciados, eles voltem a se equalizar de uma forma satisfatória. Esse movimento de conciliação e de mediação dentro do direito é algo muito interessante porque, no final das contas, nos passa valores ricos para a sociedade moderna, que é a escuta do outro, o respeito ao direito do outro, a necessidade de convivência, a necessidade de alteridade, como dizem na filosofia, ou seja, você vai se colocar na posição do outro para ver qual situação e qual reação você teria caso você estivesse naquela situação. Doutora Cristina, a senhora gostaria de fazer algum comentário a respeito da explanação do doutor Ricardo? Eu gostaria só de laçar todas essas sugestões, essas observações extremamente corretas e mostrar que nós estamos unidos mesmo por uma força de trabalho, uma força de conscientização, e é esse mote que a sociedade precisa para dar um impulso efetivo
e de instalação mesmo dos meios alternativos e da pacificação na cultura, na sociedade brasileira. Doutora Eunice, tem alguma coisa para comentar? Não, apenas endossando aqui o que o doutor Ricardo falou, nessa possibilidade, nesse resultado positivo que a conciliação e a mediação podem dar às partes, ainda que elas não cheguem a uma composição. Né? A senhora perguntou, doutora Regina, se aquilo que é passado para as partes numa sessão conciliatória, se elas levariam para a vida pessoal. O objetivo é justamente esse. A capacitação dos conciliadores e dos mediadores é justamente nesse sentido, de que as partes sofram ali uma transformação positiva no sentido de não chegando a uma composição amigável, que elas saiam dali com esses valores mais presentes, com esses valores que o doutor Ricardo disse, do conhecimento do outro, do seu empoderamento, para que num próximo conflito, porque o conflito faz tanto parte da vida de qualquer um de nós, né, para que essas pessoas, ainda que não tenham chegado a alguma composição naquele caso que foi examinado, ela possa, numa situação conflituosa futura, chegar a uma solução sem precisar bater as portas do Poder Judiciário. Ou, pelo menos, bater as portas do Poder Judiciário, mas consciente de que ela participa do processo, que ela é a protagonista daquele processo e que a solução pode advir dela própria, apenas auxiliada por um terceiro. Obrigada, doutora Eunice. Doutora Roberta, por favor. Então, encerrando, assim, o doutor Ricardo falou da questão da fronteira, né, que a própria fronteira é o que cria a unidade aí entre as pessoas. Eu acho que o conflito é isso, a gente começando a olhar para ele, não com um olhar negativo e como um conflito que traz a desunião e separa, mas não, o conflito como um momento de fusão, né, de fluxo, de tensão, aonde naquele momento você vai ver o conflito como uma oportunidade de refazer as relações, de rever as questões e tirar disso uma experiência, né, alguma coisa a mais naquela relação. Eu acho que a gente vive disso, do aprendizado, de cada evento, né, de cada situação. E eu acho que essa possibilidade da mediação, ela vem justamente isso, para trazer a humanidade, as questões humanas, né, para a cena, né, e para que a gente olhe para elas sem medo, né, e possa realmente resolver de uma forma pacífica, amorosa, né, que é o mais importante. Obrigada, doutora Roberta. Agora nós vamos ter um pequeno intervalo, durante o qual vocês vão poder observar e se ater aos comentários da doutora Maria Cristina Zucchi sobre o debate que foi feito até esse momento. Retornaremos logo mais num segundo momento com as explanações da doutora Eunice e da doutora Roberta. Obrigada. Esse painel apresentado por 5 estudiosos e adeptos da aplicação dos meios alternativos de solução de conflito nos trazem vários subsídios importantes, mostrando a conveniência e a necessidade da nossa sociedade com relação a eles. Inicialmente, nós falamos um pouco sobre a dificuldade da inserção dos meios alternativos de solução de conflito numa sociedade que está imersa na cultura da litigiosidade. Uma sociedade predisposta à briga, uma sociedade que dá um boi para não entrar na briga, mas que dá uma boiada para não sair dela uma vez iniciada. Somos uma sociedade que traz aí dificuldades de solução, e com a violência cada vez mais dominando, com muito egocentrismo, com muito individualismo regendo as atitudes e as posturas de todos. O doutor Ricardo, ele como magistrado, diretor atual do Centro Judiciário de Solução de Conflitos,
ele traz aí as notícias sobre a dificuldade dessa adoção e a necessidade também dos meios alternativos diante de um estado inadmissível, caracterizado pela existência de 40 milhões de processos que estão aguardando solução e que acabam não tendo nem oferecendo condições de solução rápida. E, evidentemente, ele também apontou que esse número excessivo, que aumenta assustadora e incontrolavelmente cada vez mais, não gera solução e, pelo contrário, entra num círculo vicioso que acaba trazendo mais processos, mais insatisfação e a mais estabilidade para o esquema da litigiosidade. E isso tudo requer, inegavelmente, como ele bem enfatizou, uma mudança de foco e um redimensionamento do Poder Judiciário e das soluções que ele possa oferecer também. Nós também estamos nessa situação inaceitável de volume de processos e de excesso de litigiosidade em razão do grande número de leis que acabam existindo no nosso país, assim como em outros países. E esse número grande de leis, que pretende abarcar um número enorme de situações fáticas a serem regulamentadas, ele acaba falhando pela incoerência, ele acaba falhando pela colidência de focos, dependendo de diferentes áreas, acaba falhando pela colidência de diversidade de focos éticos. E tudo isso, então, acaba reclamando também a intervenção do Poder Judiciário, resultando numa sobrecarga ainda maior desse mesmo lado do poder no Brasil. E a adoção dos meios alternativos, à medida em que esses meios alternativos venham a ser adotados, a intervenção do Judiciário acaba não sendo tão necessária, não acaba exigindo do Judiciário uma atuação para toda e qualquer solução. E nós temos que saber também conseguir diferenciar, como bem ponderou o magistrado Ricardo Pereira Júnior, no sentido de que, quando nós temos a prestação jurisdicional, que se consubstancia numa sentença como solução, essa sentença ou essa solução alcança apenas o litígio jurídico e nele se resolve. E com ele se resolve também pela aplicabilidade da norma ao fato concreto. Há problemas, porém, que não se resumem à limitação de um litígio jurídico apenas. Há problemas que também têm um litígio social, um litígio mais abrangente. E a sentença acaba não atingindo esse litígio social, o que acaba fazendo com que a solução oferecida pelo Judiciário nem sempre seja total, nem sempre seja plena em relação àquele caso concreto que está para a sua solução. Tudo isso requer uma mudança social e uma mudança cultural para nós, sociedade brasileira. E também requer, através dessa mudança e dessa nova dimensão de solução dos conflitos sociais, uma reconstrução do relacionamento social e trazida ou amparada por uma responsabilidade social também pela solução desses conflitos. É importante, segundo enfatizou a professora Eunice Leite, que nós estejamos na Casa do Advogado, aqui na OAB Seção de São Paulo, trazendo essas considerações e fazendo essas análises sobre a necessidade da nossa mudança cultural. A nossa mudança cultural tem que abarcar não só os profissionais do direito que estejam diretamente relacionados aos caminhos de solução dos litígios sociais, mas também com relação ao próprio jurisdicionado, que precisa entender
a nova dimensão que esses problemas acabarão lhe trazendo. Ele chega, o jurisdicionado, chega até o judiciário imbuído do esquema litigioso, que estimula o ajuizamento daquela ação, e também vem totalmente dotado do paradigma adversarial, que é o paradigma que tradicionalmente sempre predominou no nosso âmbito social. E ao entrar, como ela bem enfatizou, no judiciário, munido desse modelo adversarial, o jurisdicionado acaba se deparando primeiramente com os conciliadores e os mediadores. E nesse encontro deles, o conciliador acaba assumindo um papel muito importante, um papel de verdadeiro desbravador, de verdadeiro bandeirante. Por quê? Porque ele conhece as técnicas mediatárias e conciliatórias. Ele domina o esquema com o qual ele vai trabalhar e vai tentar solucionar o regime das partes. Então, cabe-lhe, nessa posição e com essa vantagem de conhecimento, fazer a introdução do que seja o esquema dos meios alternativos para que o jurisdicionado o entenda e dele participe de forma melhor. Então, antes de começar a atuar como conciliador ou mediador propriamente, os conciliadores e mediadores, nesse papel desbravador, deverão, na verdade, abrir o caminho para as partes, criando um ambiente propício para que elas compreendam e participem do seu trabalho conciliador e então, ele poderá iniciar a aplicação das técnicas que os casos específicos requerem. A professora Roberta também nos trouxe muitas informações valiosas, dizendo que nós precisamos parar e verificar que a forma como nós temos resolvido os conflitos hoje, na forma como nós temos apresentado as soluções para eles, tem causado esse abarrotamento e, evidentemente, demonstra por si o resultado maléfico, prejudicial, que esse abarrotamento acaba causando. E que isso precisa ser mudado. O abalroamento do Poder Judiciário, ele não pode resolver-se em aumentar a capacidade de solução do Judiciário, mas manter o mesmo padrão de solução que tem sido dado até aqui. Porque, de um lado, aumenta-se o número de juízes, mas quantos mais juízes nós temos, mais conflitos haverá para ser decidido. Aumenta-se o número de fóruns, mas quanto mais fóruns se abre, mais conflitos são levados até ele para a solução. O problema, portanto, é e acaba sendo sempre cultural. E a mentalidade do jurisdicionado está sempre voltada da seguinte forma: se eu estou num conflito, como disse a professora Roberta, alguém tem que resolvê-lo para mim. Então, o jurisdicionado já está habituado a ver a causa do litígio fora dele e também a necessidade de solução e possibilidade de solução fora dele, voltando-se nesse âmbito para o próprio Poder Judiciário. Se há tanta necessidade de se recorrer a uma pessoa de fora para resolver o litígio entre as partes, então que se comece a adotar os meios alternativos de solução que permitem ambientes novos de resolução dos conflitos e também uma gama muito maior, abarcando os casos de acordo com as circunstâncias fáticas que eles apresentam. A doutora Roberta encerrou mostrando a grande necessidade de mudar, sim, porém com responsabilidade, e que ela traga as soluções que a sociedade requer. Numa nova volta de comentários, o Dr. Ricardo Pereira Júnior ele também fala de como o CNJ, nesse esquema todo de conscientização, de mudança para a solução dos conflitos sociais, que o CNJ então apresenta a sistematização
de como essa mudança deveria ser feita a partir do âmbito interno do próprio Poder Judiciário. Ele diz que o Judiciário, embora haja essas alternatividades como meios de solução, ele continua tendo o processo como meio de solução. O processo, inclusive, como canal de via de acesso ao próprio Poder Judiciário. E a ferramenta para atender os litígios dentro deste painel acaba sendo o processo, continua sendo o processo. E lembrando a lição do professor Kazuo Watanabe, o Dr. Ricardo também lembra que não basta somente o acesso à justiça, que ela precisa ser uma justiça eficaz, uma justiça adequada e uma justiça tempestiva, o que não temos ainda hoje. Ela não se torna eficaz, ela se torna longínqua, distante, ela não se torna adequada, uma vez que não abarca todos os aspectos que os casos individuais exigem, e não se torna tempestiva dentro do esquema de dar e propiciar maior razoabilidade ao processo, porque a morosidade impede que esse acesso se dê de forma plena. Então, por tudo isso, e diante dessas ressalvas mais enfáticas, o Dr. Ricardo aponta o surgimento do movimento de conciliação, dos movimentos de mediação, e que permitem, então, suprir essas falhas todas, atingindo de forma mais eficaz os problemas criados para o jurisdicionado. E também a regularização dos padrões existentes no sentido de melhorar a qualidade das soluções atingidas. Concluindo, todos aqui enfatizamos e reconhecemos a necessidade de uma mudança cultural, a necessidade de uma transformação não só dos operadores dos sistemas jurisdicionais e extrajurisdicionais existentes hoje, como também uma transformação das próprias partes. Elas poderão chegar até as portas do judiciário, mas deverão fazê-lo conscientes e em decorrência das mudanças que lhes dizem respeito também, deverão chegar às portas do judiciário de uma forma muito mais consciente e sabendo exatamente qual é o esquema de solução que elas efetivamente precisam e exigindo do judiciário uma atuação adaptada a esse esquema que hoje elas entendem e admitem. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso debate sobre conciliação e mediação na Escola Superior da Advocacia, OAB Sessional São Paulo. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Eunice Leite. Doutora Eunice, no que a conciliação de segundo grau mudou a partir da resolução 125 do Conselho Nacional da Justiça, na sua opinião? Bem, mudou para melhor, né? Eu creio que a conciliação, no estado de São Paulo, a conciliação em segunda instância já existia desde 2002, né? Nós estamos completando agora em março, dia 26 deste mês, 10 anos de existência do setor de conciliação em segunda instância. O que a resolução 125 trouxe de bom? Ela fortaleceu esse Instituto da Conciliação como um método consensual de solução de conflitos, né? Fugindo daquela conciliação, ou ampliando, né, aquele sentido da conciliação que já existe no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico desde a Constituição de 1824. Né? Hoje, quando nós falamos em conciliação, nós estamos falando aqui de um método
consensual de solução de conflitos, com procedimentos próprios, com técnicas próprias e com um terceiro facilitador devidamente capacitado, né? Quando a resolução foi editada, né, em 2010, essa força veio no sentido de reestruturar, né, o setor que já existia, porque todos os tribunais passaram a obrigatoriamente ter um setor de conciliação, criando o núcleo permanente de solução de conflitos. Então, aquelas estruturas que já existiam desde então foram ampliadas e reestruturadas e melhoradas, né? Nós tivemos o setor de conciliação ampliado, os conciliadores que já vinham atuando, nós temos um cadastro. E aqui eu peço um parêntese, uma permissão, para aproveitar esse espaço, que é um contato direto com os advogados, e explicar o procedimento e um pouquinho da história prática do setor de conciliação. Nós estamos falando do setor que já tem 12 anos, como eu disse, né? Quando ele foi criado com apenas magistrados aposentados fazendo o papel de conciliadores, né? Com o passar do tempo, com a persuasão, porque nós tivemos inicialmente que convencer partes e advogados que viessem para uma tentativa de conciliação na segunda instância, que era uma coisa nova. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi pioneiro nesse sentido de criar a conciliação em segundo grau. Esse cadastro de conciliadores foi sendo ampliado e nele foram começando a participar advogados. Hoje nós temos 80% do cadastro, do quadro de conciliadores formado por advogados, né? Com a resolução 125, aquilo que era feito espontaneamente pelos tribunais de justiça do Brasil, mas segundo o critério de valorização do Instituto, se tornou uma obrigação. Então, todos os tribunais passaram a ter obrigatoriamente o setor de conciliação. Esse cadastro foi modificado, não no sentido de inserir mais conciliadores, mas no sentido de qualificar o serviço prestado por esses conciliadores, né? Um dos objetivos da conciliação, da resolução 125, foi justamente esse, né, doutor Ricardo, de padronizar aquele serviço que já vinha sendo ofertado por alguns estados. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje nós temos um quadro de 91 conciliadores, todos capacitados, inclusive aqueles que já atuavam e que já eram magistrados aposentados, todos tiveram que fazer a capacitação. Em segunda instância, né, doutora? Na segunda instância. Tá? Eu estou falando exclusivamente da segunda instância, porque o procedimento difere um pouquinho dos setores de conciliação de primeira instância. Hoje, quando qualquer recurso que der entrada no Tribunal de Justiça, o advogado já recebe, juntamente com o número do processo do processo de recurso, da apelação, ele já recebe uma nota dizendo que, se houver interesse, que ele peça a sessão conciliatória, que pode ser tanto através de uma petição, pelo rito normal, como através do e-mail, cujo formulário está no site do Tribunal de Justiça, a parte ou seu advogado preenche e encaminha. Essas são as duas formas de pedir a sessão de conciliação. Eu diria que com a resolução 125, melhorou nesse sentido de tornar esse serviço obrigatório por todos os tribunais de justiça e de melhorar a capacitação, exigir uma capacitação para que aquela parte que vem com um paradigma do processo adversarial, ela receba um serviço e ela comece a conhecer esse serviço e valorizar esse serviço que ela recebeu, através da qualidade dos conciliadores. É estranho, assim, nós estamos falando em divulgar, né, e eu estou aproveitando o espaço para divulgar o serviço, quando nós já temos 10 anos de existência. Mas, por incrível que pareça, há ainda advogados que desconhecem a existência e há muito desconhecimento por parte não só da população, como às vezes até de alguns magistrados, que não sabiam que podiam encaminhar os seus processos para o setor de conciliação de segunda instância. Dentre os objetivos, eu vou me ater mais à prática aqui, dentre os objetivos da resolução, eu acredito que o primordial, né, doutora Cristina, a mudança de mentalidade, eu creio que aí está
o problema, o maior problema. Quer dizer, mudar mentalidades é demorado, demanda tempo, demanda muitos desafios. E essa mudança de mentalidade, ela, de quem seria? De todos os lidadores do direito, né? Então, nós falamos desde os serventuários do Poder Judiciário, passando pelos magistrados, por todos aqueles que atuam nessa cena conciliatória, né? Seja o advogado, seja a parte, seja o procurador, seja o defensor público, todos esses atores da cena conciliatória têm uma importância fundamental. Inclusive, só um parênteses, doutora Eunice, me permite. E na resolução 125 já está estipulado tudo isso, na verdade, só para sistematizar, todos os magistrados, os servidores públicos, os conciliadores que quiserem ser conciliadores perante o Poder Judiciário, tem que ter essa capacitação específica que está na resolução 125 de 2010. Obrigada. Exatamente. E essa mudança de mentalidade, aqui eu vou colocar o advogado como protagonista nessa cena, numa sessão de conciliação, e explico por quê. Em razão da imprescindibilidade da presença do advogado, ele é imprescindível à administração da justiça. Portanto, nós estamos falando de conciliação em segundo grau, principalmente, por isso, já existe um processo, já existe uma sentença e existe um advogado que vem acompanhando esse processo desde o início. Essa mudança de mentalidade, como é que nós sentimos na prática a falta dela? Quer dizer, a dificuldade de se mudar essa mentalidade. Primeiro, pelo índice de ausência nas sessões conciliatórias, né? Embora exista a publicação, muitas vezes o advogado peticiona ou o seu cliente pede a sessão conciliatória, ela é marcada, é designado um conciliador e esse advogado e essa parte não comparece à sessão conciliatória, né? Então, quer dizer, por que aí nós percebemos que não se mudou a mentalidade? Porque, provavelmente, eles têm em mente a conciliação como fase obrigatória do processo. Quando o juiz, assoberbado com os processos, apenas perguntava se tem acordo ou não. Né? É uma questão de divulgação, né, doutora Eunice? Exatamente. Né? A divulgação tem que ser, na minha opinião, tem que ser melhorada, né? Vamos dizer assim, né? Nós temos que melhorar muito a divulgação. E daí a importância de um espaço como esse, sem dúvida, que a Escola da Advocacia está ofertando, né? Então, essa mudança de mentalidade, a necessidade disso, nós sentimos na conduta dos advogados, e eu diria que isso melhorou muito, né? Nós caminhamos, nós temos que reconhecer, devemos reconhecer que caminhamos bastante. Como sabemos que caminhamos bastante? Basta nós pegamos o cadastro de conciliadores. 80% é formado por advogados, não é? Nos cursos de capacitação de conciliadores e mediadores, a maioria é da classe advocatícia, né? E mais interessante, nós tivemos a oportunidade de, em algumas aulas de capacitação, perguntarmos para alguns se eles estavam se capacitando para serem conciliadores, e alguns responderam, não, eu estou me capacitando para advogar melhor. Então, isso é um progresso, né? Porque entendendo todas as nuances do conflito, toda a relação envolvida no conflito, todo o empoderamento necessário da parte, o advogado vai atuar de uma maneira mais eficaz. E a importância dessa mudança de mentalidade também fazer com que o advogado compreenda o novo papel dele na conciliação. Né? O advogado não vai a uma sessão conciliatória com o mesmo comportamento, o pensamento que ele iria para uma instrução e julgamento perante o magistrado. Né? A conduta dele é muito mais colaborativa, ele não está ali para defender a tese do cliente dele, ele está ali para defender os interesses do cliente dele que podem ser alcançados através de um acordo. Não é verdade? Então, se ele se capacita, ou se ele tem algum conhecimento, ou se ele se informa sobre essa nova estrutura, esse método de solução de conflitos, ele melhor se prepara para uma sessão conciliatória. Não é? Ele presta um serviço para o seu cliente diferenciado daquele serviço que ele prestaria, mas sempre valorizando
a sua atuação. Inclusive, essa matéria sobre a postura, a adequação dos advogados, ela, na revista da ESA, que está sendo lançada, revista científica virtual da ESA, que está sendo lançada hoje, essa matéria é bem abordada e facilita aqueles que não conhecem a conciliação e mediação para ver como funciona, né? Eu tive a oportunidade de ler o seu artigo e realmente a senhora colocou em detalhes aquilo que eu estou falando genericamente, mas eu acho que todos nós aqui estamos falando a mesma linguagem. Exato. No sentido de se trata de uma modificação, né, na solução dos conflitos, e que essa mudança de mentalidade não é exigida apenas do advogado, ela é exigida de todos os participantes do processo, não é? Por que eu estou aqui colocando o advogado como protagonista nessa relação? Porque ele é imprescindível. Porque a credibilidade que o cidadão deposita nesse profissional que vai defender os seus interesses perante o Poder Judiciário, essa credibilidade ela precisa ser transferida para o Instituto da Conciliação, né? É através do advogado que nós vamos chegar até a parte. É que nós vamos alcançar o cidadão e divulgar esse bom serviço. E se o advogado estiver bem informado e bem consciente desse novo papel que ele representa, que diferencia da sua atividade diária como advogado. Ele está ali como um assessor jurídico da parte, né? Ele não está ali para defender a tese, ele pode sim pensar na outra parte. Ele não precisa defender os interesses do seu cliente de uma forma que prejudique a outra parte. Enfim, ele vai trabalhar de uma forma mais cooperativa para que a situação seja solucionada de uma forma que ambas as partes saiam satisfeitas. Inclusive ele, advogado, se realizando como solucionador daquela causa e cobrando os seus honorários por isso, evidentemente. Não é? Então, essa preparação é muito importante. E recebendo mais rapidamente também, né, doutora Eunice? Exatamente. Um fato que recebendo muito mais rápido do que é uma verdade. O final do processo. Nós fizemos recentemente uma pesquisa de satisfação do usuário, das pessoas que utilizam o setor de conciliação em segunda instância, e recebemos muitos elogios das partes respondendo, né, a esse questionário, muitos elogios pelo serviço, pela essa oportunidade que o Poder Judiciário dá na segunda instância. E uma das perguntas era se ele foi estimulado por seu advogado a comparecer, ou se ele veio por livre e espontânea vontade. 34% respondeu que foi estimulado por seu advogado. E nós gostaríamos que esse índice subisse muito mais, que os advogados se engajassem a essa nova realidade, a essa nova possibilidade de se resolver a situação conflituosa. Não é? Se ele exercer esse papel que é do conciliador, de educar, de esclarecer, de dar informação à parte, se o advogado se engajar nisso, nós teremos um serviço muito facilitado e o advogado sendo cada vez mais imprescindível na administração da justiça. Quando nós trabalhamos com a resistência dos advogados, nós temos que reconhecer o quanto nós caminhamos e temos que, utilizando as mesmas técnicas, os mesmos conhecimentos que nós adquirimos quando estudamos a teoria geral do conflito, ou seja, que para vencer resistência você precisa enfrentá-la de uma forma amena, nós precisamos descobrir as causas dessa resistência. Não é? Por que alguns advogados ainda resistem a atuar numa sessão de conciliação? Né? Provavelmente, ou por desconhecimento do seu novo papel, ou por medo do novo, que é normal para qualquer pessoa. Todos nós tememos aquilo que nós não conhecemos. A mudança, né? Nos assusta. Então, é muito mais fácil para o advogado praticar aquilo que ele aprendeu nos bancos da universidade. Ele aprendeu a litigar, ele aprendeu a defender teses, ele tem agora que adotar uma nova postura que talvez para alguns ainda seja difícil. Então, essa aproximação do Poder Judiciário com os advogados, com todos os lidadores do direito, é muito importante nesse sentido, né? De passar para o advogado esse novo papel.
a importância desse novo papel. Quando nós designamos sessões conciliatórias e o índice de ausências é muito alto, nós pensamos, então temos que chamar mais os advogados e manter um contato com as partes através deles, né, para que esse índice de ausência seja cada vez menor. Dentre as causas possíveis dessa resistência, nós temos, primeiro, a formação acadêmica que nós já falamos. Nós, bacharéis em direito, somos formados para litigar. A resistência ao novo e essa desinformação que pode e deve ser suprida pelo próprio Poder Judiciário. Né? Nós conversamos e preparamos os conciliadores para que eles prestem esses esclarecimentos. Né? A divulgação é muito importante, né? O Tribunal de Justiça divulgando esse serviço. Nós temos conhecimento de muitos advogados que já entenderam esse novo papel, que já praticam uma advocacia muito mais colaborativa, né, no sentido de solucionar o conflito no Poder Judiciário, mas antes pensar, sugerir, pelo menos à parte, uma solução consensual, para que o cidadão saiba que ele tem essa alternativa, não é? Que ele pode utilizar os serviços daquele advogado não para brigar, mas para resolver o problema de uma forma consensual. Eu gostaria de deixar claro assim, um pensamento que talvez os senhores compartilhem, acredito que sim, que o importante dessa resolução 125 foi criar essa possibilidade de mudarmos a mentalidade, de trazermos a parte em conflito para a responsabilidade por aquele conflito e ela participando ativamente da solução dele, mas, sobretudo, quando a resolução prevê as parcerias. Né? A resolução 125 prevê que os tribunais farão parcerias com instituições públicas e privadas, com instituições de ensino, para que a mediação e a conciliação sejam inseridas nos currículos das faculdades não só de direito, né, mas de outros cursos, tendo em vista a interdisciplinariedade da mediação. E eu penso que o importante é que esse ideal seja trabalhado não apenas pelas pessoas que compõem a instituição, mas pelas instituições. A partir do momento que as instituições envolvidas no litígio e na solução do litígio trabalhem juntas, eu acredito que essa mudança de mentalidade vai ocorrer com muito mais rapidez, né? Porque as pessoas passam, e as instituições ficam. Então, se o Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público, todos se unirem em prol desse ideal de fazer com que a nossa sociedade se torne menos litigiosa, eu acredito que o sucesso será muito mais garantido, muito mais rápido e muito mais eficaz. Porque não ficaria a critério do dirigente da instituição, mas da própria instituição. Né? Eu penso por aí, gostaria de ouvir o que os senhores pensam a respeito. Sem dúvida nenhuma, doutora Eunice, agradeço. E então, doutora Roberta, vamos começar pela senhora. O que a senhora gostaria de falar a respeito do que a doutora Eunice comentou? A doutora Eunice falando agora sobre essa questão de que todos, de uma forma mais ampla, né, que as instituições se conscientizem e tal. A gente não pode esquecer que todas essas instituições, esses órgãos, todos esses esquemas e esses sistemas são formados por pessoas. E quando a gente olha assim amplamente, a gente começa a se sentir muito distante de uma solução, porque a gente pensa que a solução tem que ser muito ampla, né, muito gigantesca, né? E como é que a gente começa um processo desse, de mudança, de mentalidade? Né? Como é que a gente aprende as coisas? Né? E a gente sabe que as crianças elas só aprendem quando tem afetividade. Né? Quando existe uma relação de afeto naquilo que ela está aprendendo. É assim que a gente aprende. Né? Então, e se a gente quer manter as nossas relações para que nós
possamos viver num mundo onde a gente realmente interage com o outro de uma forma contínua, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a nossa postura. Eu volto na questão do conflito e na questão de como cada um olha para isso. Então, cada um tem que começar a mudar a sua maneira de ver, né, essa situação. Então, queremos um mundo onde a pacificação, onde as relações entre as pessoas sejam mais cooperativas, onde a lei do Gerson, como disse a doutora Cristina, ele mesmo disse que se arrependeu de ter falado a respeito disso, mas, gente, Gerson, quando ele disse isso, ele era um expoente do esporte, né? E através, é como a arte, né? A arte nos traz sempre aquilo que, de uma certa forma, está no nosso inconsciente coletivo, né? Então, o Gerson, ele somente expressou algo que estava ali pairando pelo nosso mundo. Então, ele foi o porta-voz, né, de uma forma de se atuar, né? Então, coitado, ficou com a culpa, né? Porque nós temos essa tradição, né, judaico-cristã da culpa, né? Mas é perfeito isso, né? Justamente para que a gente possa olhar para isso e ver, peraí, então, graças ao Gerson, a gente pode olhar e ver que nós estávamos indo por esse caminho. Então, precisamos mudar, né? Precisamos começar a pensar diferente, né? E não é simplesmente eliminando essa história, né? Muito pelo contrário, é absorvendo isso, né? Partindo desses princípios e dessas experiências para uma nova experiência. Então, isso não deu certo, como eu vou fazer agora para mudar isso? Então, quando a gente fala do judiciário, dos advogados, dos juízes e tal, quer dizer, todo mundo tem um pouco de medo desse novo, né? Então, o advogado tem um pouco de medo de não ter mais a palavra como seu porta-voz, né, real do cliente. O juiz, talvez, um pouco de medo de não ter o poder de decisão, né? E cada um tem um medo de não ter aquilo que já sabe, que conhece. A zona de conforto, né? Quando ela é assim, ela sofre um pouco de dúvida da mudança, né? A pessoa fica com medo. Você tem medo de mudar, né? Você tem medo de ir para um lugar onde você não sabe o que vai acontecer. Porque o ser humano é realmente uma caixinha de surpresas. O ser humano, ele cria e recria a sua realidade conforme ele vai sentindo e vai trabalhando as suas emoções e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a gente traz a humanidade para a cena do direito aí, né, a gente traz o que junto? E o que apavora tanto as pessoas? São as emoções. Porque aí, fala assim, a gente vê muito nas sessões de ai meu Deus, vai começar a falar sobre esse assunto, ninguém quer ouvir. Por quê? Porque a gente está falando do quê? Da emoção humana, né? E o que é emoção, né? Em ação, a gente tem que agir, a gente tem que olhar para isso. É como eu ajo diante de uma situação, como você age diante de uma situação. Como é que é lá dentro? Às vezes é uma tsunami, às vezes é um vendaval, às vezes é uma calmaria. A gente não sabe o que o outro vai dizer diante de uma situação X. E isso precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, precisa ser modificado, precisa ser convertido para um rio onde todo mundo aproveite, né? Doutora Roberta, e para ter essa mudança cultural, essa transformação tem que ser de dentro para fora, de dentro, né? para fora. Então, cada um fazendo a sua parte. É muito comum nós acharmos que os outros é que tem que resolver os nossos problemas, né? Exatamente. E não, né? Os outros têm que mudar, mas e o que nós estamos fazendo para isso? Esse medo que nós temos de mudar tem que ser enfrentado. E nem adianta... sempre o dragão é dragão, ele pode virar um gatinho, né? Exatamente. A gente não pode ficar esperando uma solução ampla que venha. Nós estamos aí falando de conciliação há quanto tempo, mediação, e isso no tempo, se a gente for pensar, a resolução de 2010 é que proporcionou, você falou 10 anos no tribunal, quer dizer, mas a gente começa a ver agora, por quê? Porque existiram pessoas lá atrás que já começaram a pensar nisso, já começaram a agir assim, né? Já tinham esse ideal, né? E começam a atuar com esse olhar, com esse foco na pacificação, na conversa, na relação. Então, a gente precisa, é individual, a gente começa, é pequenininho, para depois a coisa ir crescendo. Doutora Cristina, o que a senhora tem a nos dizer sobre isso? Pois é, eu fico encantada de ouvir vocês falando e, na verdade, concordo que mudar é preciso, como já falamos bastante, mas
saber como mudar, para onde mudar e o que buscar também é muito difícil. E isso é preciso. E nós não vamos encontrar isso em nenhum livro pronto nos esperando. A solução não está já pré-determinada. É uma solução que nós temos que buscar. Nós temos que descobrir e conseguir. E como forma de melhora nossa. Não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Também aqui. Ah, sem dúvida. E para terminarmos esse momento de reflexão, doutor Ricardo, sobre tudo que a doutora Eunice falou, que o senhor gostaria de Então, comentar? nós somos relativamente companheiros de trincheira, né? Os problemas que nós experimentamos na conciliação de primeira instância são mais ou menos similares ao de segunda instância, no que diz respeito principalmente à desinformação das partes e dos advogados. Um ponto que é muito importante a gente frisar é que, isso já foi colocado aqui, o que nós temos hoje é um novo produto para a advocacia. A advocacia antes só tinha o produto sentença. E o produto sentença é um produto complicado de obter. Você não sabe como a prova vai ser apreciada pelo juiz, né? Não sabe sequer o conteúdo da prova, em primeiro lugar, se a prova vai ser produzida ou não em juízo. Num segundo momento, como ela vai ser interpretada pelo juiz. Num terceiro momento, como ela vai ser interpretada pelo tribunal. E num quarto momento, se a sentença vai ser executada ou não. Então, o produto que o pobre do advogado tem a ofertar ao seu cliente aí é um produto bastante complicado e pouco vendável, né? Num aspecto puramente comercial, hoje o advogado tem no instrumento da conciliação e da mediação um produto muito mais poderoso, em que você permite ao cliente ter as suas necessidades plenamente atendidas. O cliente ele vai ter uma decisão que não é feita por um juiz que está completamente alheio aos problemas das partes e atento à questão exclusivamente legal. Na realidade, o próprio cliente ele vai dar as condições para que este produto se consubstancie, sem tanta preocupação a interferências alheias e paternalistas, muitas vezes, sobre o produto da decisão que está sendo gerada ali. Um segundo ponto que é muito importante é que isso vai se dar em curtíssimo prazo. Enquanto o processo judicial demora aí 2 anos, 3 anos, 4 anos, na realidade, em questão de poucas semanas, o advogado vai conseguir apresentar um resultado juridicamente palpável para o seu cliente. É um ponto muito relevante também. E o melhor, esse produto juridicamente palpável, uma vez sendo alcançada a conciliação, ele vai ser muito pouco questionado, ou seja, não vai também gerar execução, ao contrário da sentença tradicional. Então, e além de tudo, o cliente vai sair satisfeito. Aos olhos da população, o judiciário é uma coisa só. O juiz, o advogado, o promotor de justiça, o defensor público, eles são a justiça. Não existe essa segmentação que muitas vezes as disputas que existem internamente entre as nossas carreiras. A nossa carreira jurídica, de uma forma geral, vai ser engrandecida na medida que nós atendermos casualmente e de forma muito mais atenta as preocupações desse cidadão através do instrumento da conciliação. Sem esquecer o que a doutora Azuki já falou. Dentro da conciliação, a gente tem uma decisão que é feita sob medida para a parte. Isso é importantíssimo. Nós vamos atender exatamente as necessidades que as partes têm, ao contrário daquilo que pode acontecer através de uma sentença. Muitas vezes, eu como juiz sei, às vezes a gente dá uma sentença que consegue desagradar a ambas as partes, né? Não é o nosso interesse, mas muitas vezes nós somos forçados a andar assim. Por quê? Porque o trabalho do juiz ele é pautado justamente pela estrita legalidade, enquanto que em uma negociação em conciliação ou mediação, as partes têm a plena liberdade de colocar todos os pontos que elas julgam relevantes para chegar ao resultado final. E para o advogado isso é importante, por quê? Porque ele precisa colocar lá no contrato de honorários dele que ele vai cobrar pelo trabalho de acompanhamento da conciliação, do acompanhamento da mediação, seja ela feita pré-processual, seja ela feita na
primeira instância no nosso setor de conciliação, seja ela feita no setor de conciliação de segunda instância. Isso é um trabalho importantíssimo do advogado, de acompanhamento, de persuasão e de instrução do seu cliente, que merece ser remunerado, inclusive de forma diferenciada. Inclusive, o senhor comentou uma coisa aqui importantíssima. Existe a possibilidade de se fazer a conciliação e a mediação pré-processual, quer dizer, não existe um processo ainda no judiciário, porque ele pode acontecer, o momento da conciliação e da mediação pode acontecer dentro do processo. As pessoas requerem, ou o juiz manda para o setor de conciliação, achando que possa haver um diálogo sigiloso, que não pode ser comentado, todas aquelas regras. Mas as partes também podem procurar, né, a conciliação privada, né, antes de entrar com o processo. Isso é muito bem lembrado. Bom, agora vamos passar então à doutora Roberta. Doutora Roberta, a questão da sustentabilidade na aplicação da justiça. Gostaria muito que a senhora falasse sobre isso. Então, eu pensei na questão da sustentabilidade nesse sentido, né, da justiça sustentável. Para mim, esse termo veio assim... porque, assim, o que é a justiça para a gente, né? Você quer uma aplicação justa, vinda, imposta de cima para baixo, ou você quer uma justiça horizontal, né, aonde os interesses e realmente as relações se preservem, né? E para que essa justiça ela possa ser justa, né, ela ser equilibrada, né, para que a balança não penda para um lado ou para o outro mais do que um ou outro, né, a gente precisa ter uma forma, uma maneira, né, diferente de buscá-la. Né. Então, eu entendo que a mediação ela é uma ferramenta, né, que a gente tem, que pode nos propiciar esse tipo de justiça. Né. Porque, como o doutor Ricardo mesmo disse, né, você imagina, não sei, o número de processos X, você ter 600 lá que você tem uma solução, que você teve ali uma solução. Mas todos esses processos, a maioria, mais de 50%, a solução, quando a pessoa executa, que foram executados. Né? Então, por quê? Porque houve uma solução, então uma parte saiu vencedora, mas a outra não quer cumprir. Então, o que acontece? Executa, né? E aí você gera o quê? Um outro processo, que é o processo de execução, que fica aí se arrastando por anos e anos. E, às vezes, esses processos de execução geram outras ações. Então, isso já é insustentável por si, porque já é um sistema que ele mesmo não se sustenta, ele não se resolve, ele não dá uma solução para ele mesmo. Né? Ele cria novos problemas para ele. Então, nesse sentido, a mediação ela é sustentável, porque 90% dos casos, eu ouso dizer, que são realmente resolvidos através da mediação, onde as partes, de uma forma adequada, onde as partes compreendem as suas responsabilidades, onde elas chegam a um acordo, onde elas acordam. Eu costumo dizer que o acordo na mediação não é um termo, né? Depois ele se traduz num termo onde os advogados vão lá ver a parte legal, mas, na verdade, o acordo ele é composto pelo um despertar das partes, pelo que é possível naquele momento fazer para elas. Né? E esses acordos, eles quase nunca são executados. Né? Eles são cumpridos em sua totalidade, na maioria dos casos. Então, esse tipo de ação, ela se sustenta por si. E ela ainda cria a possibilidade de, num novo conflito, as partes buscarem esse mesmo tipo de solução, porque elas perceberam que elas conseguiram refazer seus vínculos. Né? Conseguiram, porque muitas vezes aquilo que até o próprio doutor Ricardo falou, que muitas vezes o problema não é um problema real que está sendo tratado ali. Né? Existe alguma coisa além daquilo. Né? A pessoa vem com uma questão, mas o que está vindo por trás são outras questões, né? Muito mais, que não estão ali no processo. Né? Então, e aí entra a questão da verdade, né? E da realidade. O que é o real? Né? O
o real é o quê? O que o rei disse que era verdade, não é assim? A realidade, né? E, na verdade, a gente precisa atualizar isso. Hoje a gente tem que usar outro termo, que é atual, né? Então, os conflitos têm que ser atualizados, as pessoas precisam se atualizar das próprias questões. Nós temos questões que nos levam a entrar em situações difíceis, muitas vezes porque nós não nos atualizamos. E o que é nos atualizar? É saber o que está acontecendo à nossa volta. Não é só aqui dentro de mim, no meu umbigo, mas saber o que está acontecendo com o outro, nas relações, porque o conflito ele vem não é por causa da pessoa. A gente não briga com a pessoa, a gente briga com a expectativa que a gente tem em relação ao que a gente espera daquela pessoa. Não é? É que nem quando a gente se apaixona por alguém. A gente se apaixona pela expectativa que a gente cria do outro. E é por isso que logo depois a gente desapaixona rápido. Porque a expectativa, ela não é exatamente do jeito que a gente estava imaginando. Como é que é? O príncipe virou sapo? O príncipe vira sapo, sempre. Né? E nas relações humanas sempre é assim. Porque o nosso ego, a gente quer que o outro faça aquilo que eu acho certo ser feito. E eu não paro para pensar se aquilo que eu acho que é bom para mim vai ser bom para o outro. Até que ponto eu posso impor uma vontade minha? Doutora Roberta, essa responsabilização que se cria entre as partes, na conciliação ou na mediação, quando elas constroem o resultado com o auxílio do conciliador ou do mediador, isso para a senhora é o que torna, é o que faz acontecer a sustentabilidade? Exatamente, porque quando você está refazendo os laços, você está refazendo os vínculos, você está recompondo o acordo e a sua relação com o outro, ali você está criando, né, uma forma justa, né, viável, possível, né, de dar um passo à frente. Né, aquele conflito, de falar, bom, vamos pegar essa situação toda e o que nós vamos fazer? Diante de toda essa situação fática que temos aqui, das leis, dos direitos, dos deveres, de tudo. Né? Então, como nós vamos fazer para daqui a gente tirar um produto, né, que vai, de alguma forma, me permitir que eu ande para frente, que eu avance. Né? Posso falar? Claro. Esse é um aspecto muito importante, porque na atuação tradicional do judiciário, a gente dirige como se ficasse olhando no retrovisor. Eu vou chegar com base naquilo que está no espelhinho, olhando lá para trás. Né? Quando, na realidade, quando a gente trabalha com conciliação e mediação, a gente tem que meio que não tanto olhar para trás, mas principalmente saber para onde a gente vai. Exatamente. Você olhar para frente para recompor a sua situação e tocar a vida para frente. Então, o judiciário ele trabalha com um viés retrospectivo do direito. Essa é a grande ênfase do judiciário. Enquanto que, na conciliação e na mediação, a gente introduz um viés prospectivo. Exatamente. Futuro, né, doutor Ricardo? A gente investe mais no futuro do que no passado. E isso é que precisa ser implementado, porque enquanto as pessoas querem reparo no erro do passado, elas ficam amarradas àquela situação com a qual elas não conseguem mais lidar e da qual elas querem extrair algum tipo de consequência, quando na realidade o que elas precisam é vislumbrar que ali existe um futuro, e um futuro que talvez, como você muito bem colocou agora há pouco, um futuro que vai sair de uma situação de crise. Exatamente. Até porque a gente vê, né, nas decisões, se a gente for pegar mesmo no direito penal, né, então você condena a pessoa, vai presa, tudo bem. A gente já sabe que esse sistema que nós temos hoje, ele não corrige. A gente sabe disso. Nós vamos lá, nós vamos condenar, tá? Ele vai preso e daqui a pouco ele vai sair e vai voltar a delinquir, que é o que acontece. Né? Então, nós temos que pensar numa forma, não é só dentro do direito civil, mas em todas as áreas. Nós estamos num momento histórico, não é só aqui no Brasil, em todos os lugares, de repensar os sistemas. Caiu um raio no Carnaval em cima do Vaticano. O Papa renunciou. Ou seja, vocês querem uma imagem, né, mais forte do que essa cena para quebrar um sistema, né, tão antigo como é a Igreja Católica, por exemplo. Então, esses sistemas, nós estamos num mundo onde os sistemas
que não funcionam, que não permitem com que as pessoas, de uma forma coletiva, evoluam, eles vão ter que ser modificados. Então, não é porque os fóruns estão com processos elevados, isso não é um problema do Brasil, é isso que essas pessoas têm que entender. Isso é um problema mundial. Nós estamos vivendo um momento histórico do planeta de reconstruir, né, de repensar os nossos sistemas emocionais, os nossos sistemas conceituais, a nossa forma de lidar com a educação, a nossa maneira de lidar com a comunicação. Né? Não adianta mais eu conhecer. Hoje nós temos São Google, né? Para tudo que eu quero saber, né? Eu vou lá e clico. Uma criança de 2 anos clica no Google. Está ali. Agora, o que eu faço com isso? Como eu utilizo o conhecimento? Como eu trabalho essas questões? Como eu me relaciono com as pessoas de uma forma virtual? Como é que eu resolvo os conflitos que vêm também das redes sociais? Né? Hoje em dia você pode estar ali numa audiência e você descobre ali, por causa de um clique, um determinado fato que muda completamente o conflito e a história dele. E a gente tem que estar pronto para viver isso. E essas mudanças têm acontecido no mundo, né? Nós estamos vendo o avanço da conciliação e da mediação no mundo afora. Doutora Eunice, a senhora gostaria de fazer um comentário breve, por gentileza, que estamos no Eu tempo. apenas vou ligar aqui a teoria à prática. Né? Essa sustentabilidade tão bem explanada aqui pela doutora Roberta, eu posso verificar na prática através do número de petições com acordo que ingressam no Tribunal de Justiça após as partes terem participado de uma sessão conciliatória. Ou seja, na sessão conciliatória, partes, advogados ou todos não estavam amadurecidos o suficiente, mas o trabalho do mediador e do conciliador deu uma sustentabilidade àquele relacionamento, àquela situação conflituosa, que em seguida, uma semana depois, 10 dias depois, 15 dias depois, entram com um acordo. Nós fizemos um levantamento recente no tribunal e verificamos que de todas as petições com acordo protocolizadas no Tribunal de Justiça, 25% daqueles processos haviam passado pelo setor de conciliação. Isso é que nos dá força para continuar esse desafio que a doutora Cristina Zucchi falou no início. Bom, eu acho que depois de tudo isso, nós estamos aqui debatendo há quase 2 horas. Eu acredito que a mensagem que nós nos propusemos fazer, conseguimos. E agradeço a todos os debatedores aqui presentes, e à ESA, novamente, a equipe que está aqui nos assessorando, e aos senhores que estiveram nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Nessa segunda rodada que foi apresentada pelos comentaristas da mediação e da conciliação, nós verificamos realmente como esses procedimentos todos voltados para a aplicabilidade dos meios alternativos de solução de conflito realmente estão significando cada vez mais um importante avanço, não só do Poder Judiciário, como também dos advogados, como também da própria sociedade, que a pouco e pouco vai conhecendo essa mudança e a necessidade de posturas novas para acolhê-la. A professora Eunice Leite, ela coordena todo o setor de conciliação em 2º grau. E a ela foi perguntado como a resolução 125 acabou afetando o setor de conciliação de 2º grau no Tribunal de Justiça de São Paulo. E ela, então, nos responde que, em 26 de março, agora, próximo, esse setor de conciliação estará comemorando 10 anos de existência. E que a resolução 125, ao ser realizada, ela acabou, na verdade, fortalecendo toda a estrutura que o setor de conciliação veio exibindo e realizando durante esses 10 anos.
ela enfatizou que também no setor de conciliação do segundo grau, o método consensual, ele acabou sendo utilizado durante esse período todo com um método processual próprio. Ele acabou se realizando com um objetivo próprio esse tempo todo. E a vigência da Resolução 125 acabou chegando com o intuito de reestruturar esse esquema que já existia então. E para que tudo isso possa ser melhor dimensionado pelos advogados, a quem dirigimos com muito carinho todas as nossas observações e todas as nossas preocupações hoje, a professora Eunice Leite enfatizou o seguinte, que esse setor de conciliação, existente, como já dissemos, há 10 anos, ele acabou sendo criado e inicialmente operacionalizado apenas por magistrados aposentados. Eram eles que exerciam a conciliação. E o Tribunal de Justiça, na verdade, historicamente, foi o primeiro tribunal que criou o setor de conciliação em segundo grau. Ele foi pioneiro nesse esquema e nessa atuação. Com a vigência da resolução e com toda a evolução que se foi possível ter no trabalho do setor de conciliação, hoje 80% dos conciliadores no setor de conciliação no segundo grau do Tribunal de Justiça são advogados. Com a resolução, o setor de conciliação tornou-se obrigatório. Tornou-se obrigatório em todos os tribunais de justiça do Brasil, em todos os tribunais federais, inclusive. E a preocupação passou a se tornar, com isto, não só o de padronização do serviço, que é uma orientação que parte da própria resolução, mas também com uma procura de melhoria da qualidade que esse serviço venha a ter. Hoje, o setor de conciliação, liderado pela professora Eunice Leite, conta com 91 conciliadores. E por força das determinações desta Resolução 125, todos os conciliadores, mesmo os magistrados aposentados, todos que atuam no setor de conciliação, foram obrigados a fazer a sua capacitação e, portanto, preparando-se nos termos e padrões atualmente estabelecidos pela resolução para exercer a atividade conciliatória e mediatária. Ela disse que isso, como é que isso se transforma, o que isso significa na prática. Na prática, na verdade, o advogado recebe uma consulta no sentido de perguntar se ele quer ou não a conciliação. Essa consulta pode ser fornecida a ele nos próprios autos, no processo, ou também ser enviada pela internet. Com a resolução, esse tipo de procedimento, esse tipo de oferta da opção pela conciliação tornou-se obrigatório. E também como forma de buscar uma melhora de qualidade. A parte chega, se apresenta no setor de conciliação de segundo grau, imbuída do modelo adversarial. Recebe informações sobre o serviço. Acaba, então, adquirindo condição de melhor participação no processo de mediação. E essa resolução também, com todas as mudanças que ela trouxe, que ela tenta estabelecer, ela acaba reconhecendo a mudança de mentalidade que é necessária, sem deixar de ver também que se trata de um processo de mudança, portanto, um processo demorado, que requer muito tempo. E um processo de mudança de todos os envolvidos no processo conciliatório, dos serventuários, dos magistrados, dos advogados e das partes. Então, com o reconhecimento dessa necessidade de mudança e com o reconhecimento dessa obrigatoriedade que passou a existir com relação à oferta da opção do processo de conciliação, a resolução acaba, então, coerentemente exigindo a capacitação de todos. E com isto, é muito importante, e a professora Eunice enfatizou muito bem,
Com isso, a resolução traz o reconhecimento da imprescindibilidade do advogado no processo de conciliação. Não estão corretos os advogados que dizem que os meios alternativos de solução de conflito vieram para afastar o advogado do processo ou para tirar os clientes dos advogados. Errado isso. As informações que vêm demonstram por si que a atuação do conciliador e do mediador não serão possíveis, não serão completas se as partes não continuarem a estar assistidas pelos seus advogados. Ainda que o conciliador seja um advogado, naquele momento ele estará agindo apenas como conciliador, o que evidencia a necessidade de as partes continuarem a ser assistidas pelos seus advogados para melhor realizar e mais tranquilamente realizar o acordo almejado. Também se reconhece, ainda como observado pela professora Eunice Leite, a dificuldade de estabelecer o procedimento conciliatório e mediatário pelo índice de ausência que se constata ausência dos advogados e ou das partes nas sessões de conciliação. Isso ainda ocorre bastante e mostra a necessidade de uma maior divulgação dos procedimentos levados a efeito. A professora Eunice ressalta que nós já caminhamos bastante. 80% dos conciliadores que atuam dentro do Tribunal de Justiça são advogados. Nos cursos de mediação e conciliação, a grande maioria dos alunos se constitui de advogados. E isso demonstra a existência de uma consciência maior dos advogados, reconhecendo a necessidade de estarem se capacitando para poder advogar melhor. Então, como um complemento da sua formação e não como um mecanismo que venha a afastá-los de sua verdadeira atuação. Com essa conscientização do advogado em relação ao novo papel que ele exerce, o advogado, então, passa a reconhecer e a entender a sua função colaborativa no processo conciliatório, colaborando, mas através da valorização de sua atuação e não sendo colocado à parte. E esse procedimento de conscientização, exigindo maior avaliação da atuação, não é exigida apenas dos advogados, mas também de todos os que participam do procedimento de conciliação. Mas deve-se reconhecer, o advogado é uma peça muito importante nesse esquema. É através dele que nós chegaremos até a parte nesse caminho novo e melhor de solução. Também a professora Eunice reconheceu a necessidade do advogado se engajar no encorajamento da parte com relação ao procedimento conciliatório. 37% em pesquisas realizadas no setor de conciliação, 37% das partes informaram que foram até lá e fizeram a conciliação porque foram incentivadas por seus advogados. Requer, evidentemente, a adoção dos meios alternativos, ela requer que o advogado adote uma postura nova. E é muito difícil para ele, porque ele vem de uma formação litigiosa profunda, que o preparou para ser lutador, para ser briguento, para conseguir recorrer a todos os meios processuais como forma de impor e demonstrar uma excelência de atuação. Mas isso, na verdade, mostra o resultado a que se chegou e que não é esse o verdadeiro caminho. Então, embora ainda haja muita resistência dos advogados, nós devemos entendê-la com a dificuldade que a formação jurídica acadêmica lhe causa, acrescida a desinformação que ainda ele tem quanto à adoção dos meios alternativos. O importante, então, fechando na resolução 125, é a possibilidade de mudar a mentalidade e também causando a atuação parceira dos tribunais
em relação a outras instituições, tanto públicas quanto privadas, como, por exemplo, com a inserção dos meios alternativos nos conteúdos programáticos dos cursos de faculdades de segundo grau. Parceria significando trabalhar junto, trabalhar com, na busca de um ideal de melhora para que haja uma absorção dessa nova mentalidade de uma forma mais efetiva. A mudança é difícil, completou a professora Roberta Aranha. E ela é difícil porque toda vez que se busca uma mudança, se almeja um resultado amplo demais. E isso dificulta imensamente a conquista da mudança. Em todo caso, é necessário mudar. Crianças, para mudar, exigem carinho. Na mudança, nós temos que buscar uma forma amena e carinhosa de tentar conseguir a pacificação. E essa busca deve ser sempre com uma conotação colaborativa, saindo de um modelo errado, regido pela lei do Gerson, e indo para uma experiência nova, que evidentemente, como todo novo, implica em medo, em receio, em cautela, em insegurança, mas que tem que ocorrer. E mais, tem que ocorrer a partir do momento em que cada um de nós, e principalmente os advogados, adquiram essa consciência de necessidade de mudar, uma consciência de necessidade de mudar dentro deles, e não buscando fora uma solução que acaba não existindo. Dr. Ricardo, concluindo, fala que na primeira instância as dificuldades também são grandes, a partir da desinformação das partes e a partir da constatação de que o produto sentença como solução que a primeira instância possa oferecer, ainda além dela, a parte vai enfrentar uma segunda instância, vai enfrentar uma série de procedimental atinente a ela, e em seguida todo um ambiente procedimental referente à execução. E o advogado está no meio de toda essa dificuldade, de todo esse excesso de dificuldades. O advogado também tem, por sua vez, um produto muito poderoso na medida em que ele abraçar também a ferramenta meios alternativos. E com isso ele vai atender muito mais plenamente às necessidades dele. A remuneração do advogado também é algo muito importante que tem sido buscado com dificuldade pelo Poder Judiciário. Ao lado da conciliação judicial, nós temos também a conciliação pré-processual e a conciliação extrajudicial, todas, porém, envolvendo e requerendo a atuação do advogado. Fechando, a professora Roberta enfatiza a necessidade e como entender a sustentabilidade dos meios alternativos a partir do despertar das partes, levando-as a um natural adimplemento do acordo a que chegaram finalmente. Cada parte lutando e buscando de seu lado as soluções numa próxima vez também. E que tudo isso seja feito através de uma atualização. Que o conflito e as dificuldades que se encaram sejam vistos como alguma coisa de agora, atualizado, visto a partir de agora e visando, como enfatizou muito bem o professor Ricardo, visando o futuro, num olhar para frente e não ligado a barreiras e a retrocessos que puxam para trás. É necessário reconstruir, é necessário repensar os sistemas com um acréscimo de relacionamentos e de redes sociais também voltados nesse sentido. Nós vamos ganhar essa batalha. A nossa sociedade vai ganhar. A sociedade jurídica brasileira vai ganhar essa batalha. O número de petições com acordo após sessões conciliatórias tem aumentado sensivelmente, como lembrou também a professora Eunice Leite. E a mediação e a conciliação passarão a adquirir um significado muito especial na responsabilização pelos acordos e, portanto, pela pacificação que eles vão causar. Muito obrigada.